Fala aí, minha gente. Bom domingo ou boa segunda para vocês. Acho pouco provável que depois de segunda-feira esse vídeo tenha alguma utilidade. Vou fazer aqui uma lista que eu acho que o Carlo Ancelotti vai convocar, com um misto do que eu levaria também, na 100% que seria a minha lista de convocados dos 26. Mas eu quero mais entrar em algumas dúvidas que pode existir na cabeça do Carlo Ancelotti e como o Brasil tem alguns problemas em algumas posições, laterais, meio-campistas, eu acho que principalmente. E acho que como o Brasil tem muitas figurinhas repetidas brigando por posição, que pode abrir espaço, por exemplo, para o grande assunto do Brasil, que não seja beber detergente. O Brasil se dividiu entre quem bebe e quem não bebe detergente nos últimos tempos, mas é a presença ou não do Neymar nessa lista. E eu acho que o fato de ter figurinhas repetidas contribui para que o Neymar possa estar na lista do Ancelotti. Começando pelos goleiros, eu levaria Alisson, Ederson e Hugo Souza dentro dos que estão na lista, né? Pô, se o Fábio fosse chamado, acho que ele teria muitos méritos para ser chamado e seria muito merecido pelo que vem fazendo nas últimas décadas, por assim dizer. O Everson do Atlético está jogando muito bem, mas aqui eu estou tentando ser um pouco mais realista de quem tem chance. Alisson, Ederson, Hugo Souza, não levaria o Bento, levaria o Hugo Souza. Eu levaria um goleiro para pênaltis. O Hugo Souza é muito bom goleiro para pênaltis, é uma situação de jogo que pode acontecer, uma disputa de pênaltis, e você ter um especialista, eu acho que pode te ajudar muito. Fora que dentro do jogo, né, embaixo das três traves, os goleiros do Brasil não vêm passando segurança. O Alisson não passa uma segurança física, o Alisson nos últimos meses e na última temporada se lesionou muito, e os outros goleiros não passam segurança técnica. Ederson e Bento, eu acho que o Hugo Souza está vivendo o melhor momento. Eu levaria o Hugo para ser reserva imediato do Alisson, caso nos treinos ele demonstre que tem essa capacidade ali de dar um passo à frente do Ederson. Acho que está fechado entre Alisson, Ederson e Bento, mas eu levaria o Hugo Souza. Nas laterais, Wesley e Danilo pela direita, na verdade Wesley e Banhas pela direita, Alexandro e Douglas Santos na esquerda e o Danilo é o nono defensor. Eu já passo para falar mais do Danilo. A gente não tem grandes laterais, mas muitas seleções não têm grandes laterais. Se a gente for pegar as semifinais da Liga dos Campeões, onde tinha ali o creme de la creme, talvez, da Europa, Paris Saint-Germain jogou o segundo jogo com Nuno Mendes e Zaïre Emery, jogou com meio campista improvisado. O Bayern de Munique começou o jogo com Stanisic e Laimer, um zagueiro e um volante, um meia nas laterais. Na outra semifinal, o Atlético de Madrid começou com Marcos Llorente e Ruggeri. O Ruggeri é lateral esquerdo, o Marcos Llorente é meio campista. E o Arsenal com Ben White e Nkapé. O Arsenal jogou com dois zagueiros nas laterais. Muitos jogadores dos melhores times europeus que ocupam as posições de laterais ultimamente não são laterais. Então o que a gente se acostumou a ver de laterais que atacam muito, que cruzam, que fazem tabelinhas, isso está num passado já muito distante. São poucas as seleções que vão contar com dois ótimos laterais. Por exemplo, a seleção portuguesa, com Cancelo de um lado, Nuno Mendes do outro, está bem servida de laterais. A seleção espanhola, se quiser jogar com Cucurella ou com Grimaldo, até com Baldé, mas vai ser Cucurella e Grimaldo os convidados, acho que está bem servida de dois perfis diferentes na esquerda. Mas na direita é Marcos Llorente, que é um meio-campista, Pedro Porro, que é um ala, ou, o que eu até gostaria mais que a Espanha fizesse, acho que faz mais sentido jogar com Eric Garcia, que no Barcelona funciona muito bem, um zagueiro pela direita. Então, não é só o Brasil que sofre sem laterais. A Alemanha joga com Kimmich na lateral direita. Tira talvez um dos melhores meio-campistas do mundo da sua posição natural, coloca ele na lateral porque não tem outro. A Argentina vai de novo com o combo Molina, Tagliafico, que são laterais mais ou menos, não são super laterais tops do futebol mundial. Então, não é só o Brasil que sofre com laterais. Eu acho que as posições de laterais são para não perder jogos. São para dar segurança, não perder jogos. Aqui acho que o Alexandro, pela experiência, não vive um super momento no Flamengo, mas se a gente for ver o Flamengo antes desse jogo contra o Vitória, que tomou 2 gols, tinha tomado 7 gols em 10 partidas, é uma defesa que vem funcionando com o Leonardo Jardim e o Alexandro ali. Não é um super 2026 dele, nós não temos outros grandes laterais. Poderia falar de Juba, de Kaique, de Matheus Bidu do Corinthians, são pouco testados, são jogadores que praticamente nunca jogaram fora do Brasil, que têm pouca experiência internacional, pouca experiência de seleção, e eu acho que isso pesa numa Copa do Mundo, especialmente numa Copa do Mundo que o Brasil está 24 anos sem ganhar. Eu acho que experiência fora, eu acho que vivência de outros cenários vai ser muito importante na convocação, que o Ancelotti vai apostar nisso, e eu acho que também que é uma aposta correta de se fazer. Então, não temos grandes laterais. O Wesley, eu não gostei do que eu vi dele na seleção. O jogo contra a Tunísia, acho que ele foi muito mal.
Não gostei do jogo dele contra a França. Ele tem um pouco mais de criação, esse sim não é um lateral defensivo. E eu acho que o Brasil, para jogar contra times mais fechados, se o Brasil vai encontrar times muito fechados, pode ser que ter um lateral mais construtor também seja mais positivo. Enfim, eu acho que Esloqueai é o que tem, não tem muito o que fazer nas laterais. Ou falta de opção, de grandes jogadores aparecendo, grandes jogadores em grandes cenários. Então, Wesley Ibanez, que jogou bem contra a Croácia, um zagueiro defensivo que vai compor por ali, que não deve comprometer, nada muito mais do que isso. Alexandro Douglas Santos. Eu já falo do Danilo. Na zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, eu acho que esses três são fixos. E aí eu cheguei a ter uma dúvida entre Léo Pereira e Thiago Silva. Eu acho que vai o Léo Pereira, eu acho que poderia ir o Thiago Silva também pela experiência. Aqui é a última opção para a zaga. Eu acho que se Marquinhos não puder, joga o Bremer. Se Magalhães não puder, também joga o Bremer e depois entra mais um zagueiro. E aí tem o Danilo. O que o Danilo é aqui? O Danilo é alguém de grupo importante para o Ancelotti, que ele confia na liderança. São 50 dias, ou mais de 50 dias. A seleção se apresenta dia 25. A final da Copa é dia 21 de julho. São 55 dias, quase 2 meses desses caras juntos. E eu acho que você manter o ambiente, você ter uma liderança positiva, você ter alguém ali que represente o treinador entre os jogadores e que trabalhe por isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que o Danilo entra por aí. E mais, ele não é nem um segundo, ele não é a primeira opção de reserva para a lateral direita, ele não é a primeira opção de reserva para a lateral esquerda, ele não é a primeira ou a segunda opção de reserva para a zaga. Mas se faltarem 2 laterais esquerdos, ele pode jogar ali. Se faltarem 2 laterais direitos, ele pode jogar ali. Se faltarem 3 zagueiros, ele também pode jogar na zaga. Eu acho que ele vai muito mais como uma nona opção para a defesa e como um coringa, que pode fazer eventualmente qualquer uma das posições em campo e faz bem. O 2025, o final de 2025 do Danilo foi bom. Não jogou bem aí a última partida, mas é normal que de vez em quando alguém não jogue bem. Para mim o problema é quando não joga bem sempre, quando não joga bem regularmente, não joga bem. Eu acho que não é o caso do Danilo, que para uma nona opção de defesa está ok. Você tem um lateral direito que se machuca o Wesley, e o Ibanez está com 3 cartões amarelos, o Danilo joga um jogo, o Ibanez volta no outro. É experiente, tem altura, acho que é ok ele ser uma opção coringa para a defesa. Entre os meio-campistas, aqui eu acho que começa a existir dúvida por conta de figurinhas repetidas. Casemiro, Bruno Guimarães e Fabinho, eu acho que são fixos, são 3 camisas 5, o Bruno pode ser 5 e pode ser 8. Eu acho que se o Casemiro não puder jogar, dependendo do jogo, vai o Bruno jogar de 5 e vai entrar, aí acho que Danilo ou Lucas Paquetá, que eu acho que estarão na convocação. Dependendo do jogo, vai jogar Fabinho e Bruno Guimarães. Aqui eu acho que o problema é Andrei Santos. Nesse perfil que a gente já tem Casemiro, Bruno e Fabinho, o Andrei entra como um jogador de perfil muito parecido com o deles. E não tem o perfil de Danilo e de Lucas Paquetá, que são 2 meio-campistas de mais chegada à frente, de mais construção. O Danilo, acho que de passes e de condução de bola e chegada de segunda linha, e o Lucas Paquetá menos condução, mas também passes e chegada de segunda linha e até jogo aéreo para o Lucas Paquetá. Não sei se é a ideia do Carlo Ancelotti levar 6 meio-campistas, né? Porque Casemiro, Fabinho, Bruno, Andrei, Danilo, Lucas Paquetá. Aqui tem 6 nomes para 2 posições, porque ele vai jogar com 2 meio-campistas e 4 atacantes. Quando o time se defender é um 4-4-2, né? Não vai ser um 4-2-4 o tempo inteiro. Então não sei se para 2 posições ele vai levar 6 jogadores. Não acho que passe pela ideia do Ancelotti inicialmente ele tirar um dos atacantes e colocar um meio-campista a mais e fortalecer ainda mais o meio-campo, porque isso destrói o desenho de 4-4-2 na hora de se defender e até na hora de atacar também. Então o que eu acho que ele vai fazer é mudar perfil de meio-campistas dependendo do jogo. Acho que tem jogadores parecidos demais aqui. E eu acho que vai sobrar o que pode sobrar para o Andrei Santos para ter 9 vagas no ataque e não 8 vagas no ataque, como eu, por exemplo, coloquei. Então, é claro que às vésperas da convocação, porque o Danilo, porque o Andrei Santos, está todo mundo querendo saber se vai o Neymar ou não. Eu acho que o Neymar pode entrar na vaga do Andrei Santos. Ele pode ganhar a vaga de um meio-campista, que é um camisa 5, um camisa 8, de alguma coisa mais de condução de bola do que de passes, mas também fisicamente muito forte. E que eu acho que isso a gente já tem outros jogadores melhores, em melhor fase do que o Andrei Santos para fazer. Nos últimos meses o Andrei Santos perdeu muito espaço no Chelsea, não vem jogando bem no Chelsea, não jogou bem na seleção brasileira. Faz sentido de que ele seja substituído por um outro meio-campista e um atacante a mais. Na frente, dos lados de campo, Martinelli, Rafinha,
Luiz Henrique, eu acho que esses são jogadores quase que exclusivamente de lado de campo, e ainda vai ter Vinícius por dentro, Matheus Cunha por dentro, Endrick por dentro, né? Porque acho que nesse 4-4-2 ou nesse 4-2-4 você tem pontas e atacantes por dentro. Vinícius, Matheus Cunha, Endrick, João Pedro, Igor Thiago. Eu acho que são esses. Passar de novo aqui os 8 nomes se eu tiver esquecido alguém. Vinícius, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique, Endrick e Igor Thiago. Vou explicar aqui. Martinelli e Rafinha, eu acho que são jogadores que quando o Brasil atacar, eles são pontas e o Rafinha ainda pode ajudar fazendo um meia, como ele já faz de vez em quando no Barcelona. E ele pode trocar de posição com o Vini. Quando o Rafinha voltar para ser um meia, o Vinícius abre bastante pela ponta para jogar pelo lado do campo. Martinelli é mais lado de campo mesmo. Mas esses dois jogadores, Rafinha e Martinelli, eles ajudam muito para pressionar na frente quando o Brasil precisar roubar a bola e para ajudar correndo muito para trás quando o time tiver que se fechar em 4-4-2. Por isso, eu acho que são dois jogadores. Partindo da premissa que o Ancelotti disse, a Copa do Mundo ganha quem toma menos gols e não quem faz mais gols, que ele vai querer muita ajuda defensiva dos seus atacantes, porque ele percebeu que ele não tem meias, que ele não vai ter tempo de montar um time de muita troca e de posse de bola, então ele vai querer ataques rápidos, recuperação de bola rápida também. Vinícius e Matheus Cunha, eu acho que é a ideia inicial dele de ter esses dois por dentro, com o Matheus Cunha sendo um pouco mais o cara corpulento, de fazer um pouco mais de pivô, de se tiver um cruzamento na área, procurar o Matheus Cunha, mas ele oferece muitos passes também, a gente viu contra a Croácia, ele fazendo boas jogadas de passe para Vinícius, para João Pedro, e eu acho que pode ter uma troca de posições, o Ancelotti tem um ataque mais móvel normalmente, de vez em quando o Vinícius recua um pouco mais para receber a bola, o Matheus Cunha fica mais à frente, às vezes o Matheus Cunha recua um pouco mais, o Vinícius fica mais à frente, e Rafinha e Martinelli entram muito para fazer essa jogada. Eu acho que esse é o plano A. De plano B, Luiz Henrique, que é mais atacante do que o Martinelli pelo lado direito, é mais carregador de bola, drible mais longo, jogador mais físico, que sai pela esquerda em diagonal, que sai pela direita, que não é o pé bom, mas que ele leva bastante jogada para a linha de fundo e que foi bem nos últimos 2 amistosos, arrancadas muito fortes, um jogador muito potente. Acho que a primeira opção ou para reserva ou para ganhar a posição do Gabriel Martinelli, o Rafinha joga aberto pela esquerda e seria o Luiz Henrique aberto pela direita. Acho que você ter o Luiz Henrique e o Endrick, que também pode fazer isso e que também pode jogar por dentro, uma posição de centroavante, anula a necessidade de levar o Ryan, porque são perfis muito parecidos. Você já vai ter um jogador de lado de campo muito físico ou um atacante que pode ser de lado de campo e que pode ser mais dentro da área como o Endrick, que também é muito físico, explosivo, canhoto, um canhão para bater de fora da área se for preciso. Se for preciso no corpo com os zagueiros, ele também disputa. Então, para mim, o Ryan não irá à Copa do Mundo porque ele tem um perfil muito parecido com o de Endrick e de Luiz Henrique. E se você for pensar que o plano A do Brasil é Rafinha, Martinelli, Vini e Matheus Cunha, e eu imagino que esse seja o plano A, porque esse é o time que começou o jogo contra a França, você já tem um plano B, que é Luiz Henrique, você já tem parte do plano B, que é o Endrick, e eu acho que o Ryan aqui seria um plano C, que eu não acho necessário, você ter mais um perfil de jogador parecido como esses. Tem o João Pedro, que é também um 9, que jogou contra a Croácia, né? Vini aberto de um lado, Luiz Henrique do outro, Matheus Cunha e João Pedro. Acho que aqui ele é mais um 9 também, que não é um Igor Thiago, um Pedro, né? Que vai ficar na área entre zagueiros. Ele é um cara mais de bola colocada na frente para ele aproveitar. Pode sair da área para oferecer passes também. Não vive grande fase o João Pedro. Mas eu acho que, como sempre esteve, que estará também na última lista. Aparentemente, o que ele teve no Chelsea na final da FA Cup é uma pancada. Aparentemente, não preocupa para a convocação e para o futuro dele para um jogo. Hoje é dia 17 que eu tô gravando, o Brasil joga dia 13 para daqui a um mês, alguma coisa que vai preocupar. É um atacante de característica mais ou menos parecida com a do Matheus Cunha e que nesse ataque móvel do Brasil é um substituto quase que natural do Matheus Cunha, se o Ancelotti quiser. Sobra aqui o Igor Thiago, que eu acho que é a última vaga, que o Igor Thiago é um jogador para nada deu certo, a gente vai mandar a bola na área, a gente precisa de um cara para trombar, para gerar a segunda bola, para gerar rebote, para um jogo aéreo. Por isso o Igor Thiago. O Pedro, do Flamengo, e eu não acho que o Pedro está cotado para ir para a Copa do Mundo pela Flamídia e só porque é do Flamengo. O Pedro está jogando bem esse ano, o Pedro é um atacante que constantemente faz boas temporadas no Brasil e é um atacante muito mais técnico do que o Igor Thiago. O Igor Thiago é vice-artilheiro da Premier League e tem muitos méritos para ser vice-artilheiro da Premier League. Acho que o Pedro não conseguiria, por exemplo, isso. Coloca o Pedro no Brentford, ele não conseguiria fazer mais de 20 gols no campeonato inglês.
O Pedro é mais técnico. Se precisar de um jogador para abrir uma defesa com um passe diferente muito rápido, uma tabela muito rápida, para receber uma bola e esticar um passe bom para alguém, acho que o Pedro faz isso muito melhor do que o Igor Thiago, mas eu não acho que é o que o Ancelotti queira e que ele precise num jogo que está tudo dando errado, faltam 5 minutos para acabar, precisa lançar a bola para a área e precisa de alguém para trombar ali dentro. Acho que isso é muito mais o Igor Thiago do que o Pedro. Por isso eu acho que o Igor Thiago tem mais chances de estar do que o Pedro. Até porque ele já esteve lá, ele fez esse papel que o Ancelotti queria, ele fez lá o seu golzinho de pênalti e o Pedro não foi chamado. Sempre tinha alguma coisa que impedia, né, o Pedro de estar nas listas do Ancelotti. Aqui tem 8 atacantes, tem 5 meio-campistas, tem 9 defensores, tem 3 goleiros. Falta uma vaga, que aqui eu acho que pode ser a vaga do Neymar. Ele pode levar o Andrei Santos e levar 6 meio-campistas. Ele pode levar Pedro e Igor Thiago, embora eu acho que sejam figurinhas repetidas, porque esse jogador só vai jogar em um determinado momento muito específico do jogo e que eu acho que você só vai precisar de um centroavante para fazer isso, então é Igor Thiago ou Pedro. Ele pode levar o Ryan, mas aí eu também acho que a figurinha muito repetida com o Luiz Henrique, com o Endrick, você já tem jogadores para esse perfil também de atacante mais físico pelo lado direito ou perto da área, porque Endrick e Luiz Henrique já fazem isso. Então, ou ele vai levar figurinhas repetidas, Pedro e Igor Thiago, ou Luiz Henrique, Endrick e Ryan para completar os 9 atacantes, porque Vini, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, eu acho que esse, Luiz Henrique, eu acho que esses já estão dentro. Ou ele vai levar figurinhas repetidas no ataque, ou ele vai levar a figurinha repetida no meio campo. Casemiro, Fabinho, Bruno, já tem 3 camisas 5 aqui, e Andrei, que é mais um 5, que também pode ser 8, mas 8, Danilo e Lucas Paquetá são melhores do que o Andrei Santos. Ou ele leva o Neymar. Eu, pessoalmente, e eu já falei isso várias vezes, acho que o que o Neymar mostrou de nível em 2026 e em 2025 também é insuficiente. O que eu vi do jogo do Neymar é um jogador que eu não duvido da capacidade técnica, para mim nessa geração, já falei isso várias vezes também, só Messi e Cristiano Ronaldo são melhores que o Neymar. Outra coisa é a capacidade física, quantas vezes esteve em campo, quantas vezes jogou. Desde 2018, que o Neymar não joga 50% dos jogos, está jogando, está entrando em campo com o Santos. Ok, mas os jogos dele eu tô achando que é um jogador de pouca participação relevante nas partidas, as pifadas, o lance decisivo, uma bola, não tem aparecido nos jogos do Santos. Pode ser pelos companheiros que ele tem no Santos que não aproveitam? Pode ser, mas não me parece que seja só isso. Quando eu vejo, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, o Matheus Pereira, que oferece muitos passes no Cruzeiro e que esses passes muitas vezes não são completados, eu vejo muito mais essas pifadas no Matheus Pereira e não no Neymar. Pô, então por que você não coloca o Matheus Pereira na sua lista? Porque eu acho que ele entra nesse perfil de jogadores que não foi testado em grandes cenários. De Juba, de Kaique Bruno, de Matheus Bidu e de outros jogadores com esse perfil que não foram testados. E o Matheus Pereira jogou no West Bromwich. O West Bromwich foi o que ele jogou em Premier League, que é um time de rebaixamento. E o Cruzeiro foram os maiores cenários que ele jogou. Acho que o Matheus deveria ter sido testado em palcos maiores para ele ter chance de concorrer. O Neymar foi testado em palcos maiores. É por isso que o Neymar entra nessa conversa e o Matheus Pereira não entra. Só que o que eu vi do Neymar é pouco. Esses dias eu falei, o Jaci, do Curitiba, nos jogos de Copa do Brasil, ele foi um tormento para o Neymar, ele levou a melhor do que o Neymar a maioria das vezes. Se o Jaci tivesse levado a melhor sobre o Neymar na maioria das vezes, mas nos outros jogos o Neymar tivesse ido muito bem, não tem problema de vez em quando ele perder do Jaci, que aliás o Jaci é bom zagueiro. Não tem problema de vez em quando ele jogar mal, de vez em quando ele ser superado por um marcador. A questão é que você vê o Neymar contra o Curitiba, você vê o Neymar contra o São Lourenço, você vê o Neymar contra o Recoleta, você vê o Neymar contra o Galo, você vê o Neymar contra o Bragantino, você vê o Neymar em vários e vários jogos, e foram vários e vários jogos com um perfil muito parecido. Um jogo muito linear, com mais baixos do que altos, com poucos altos, e que eu não acho suficiente para que no maior cenário do mundo, na Copa do Mundo, na máxima exigência, que ele vá chegar lá e fazer isso que a gente imagina que ele seja capaz de fazer. Um passe diferente, uma tabela diferente, uma bola que vai cair na entrada da área, que ele vai balançar um marcador e vai bater colocado com muita técnica. Isso eu não vi ele fazer no Santos, ou pelos companheiros ou por ele, mas eu não vi ele fazer isso no Santos nos jogos que ele esteve em campo, vi ele fazer muito pouco até aqui, e sempre num nível físico abaixo, de competitividade, de velocidade, de explosão, de disputa de bolas. Por mais que tenha jogado 90 minutos várias vezes, fisicamente ele me parece abaixo. Agora, eu acho um absurdo, eu sou contra que ele vá... Não,
Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso também, como que o Neymar politiza tudo que é no Brasil, né? Tem gente que não gosta do Neymar e que quer enxergar que o Neymar não serve para absolutamente nada nunca. E tem gente que ama o Neymar e que acha que qualquer coisa que o Neymar faça existe um mas, que é possível que ele jogue melhor, ou que o outro esteja errado, ou que não sei o quê. Eu não entro muito nesses dois lados, eu tento analisar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de cabeça e menos de coração, o que eu acho do Neymar. Eu acho que o que ele mostrou até aqui é insuficiente. Não vi nível no Neymar para jogar a Copa do Mundo. Ah, mas você viu no Danilo, você viu no Alexandre, vi menos contra o Vitória, mais no longo prazo, mais em 2025, mas vi. No Neymar, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. No longuíssimo prazo, se a gente for voltar muito, anos atrás, aí sim eu vi no Neymar. Mas no curto e no médio prazo, eu não vi o Neymar jogar em nível, em alto nível, para jogar uma Copa do Mundo. Agora, está sobrando vaga. Por isso que eu acho que não é absurdo ele ir. Tá sobrando vaga, assim como sobra uma vaga para um defensor como o Danilo, que não tem dois laterais aqui, não tem dois laterais ali, não tem três zagueiros, pode jogar o Danilo, tá sobrando vaga no ataque. Ou a gente vai levar muitos jogadores parecidos, ou vai sobrar vaga. E aí nessa vaga pode ter o cara diferente, que pode ser que os caras do Santos atrapalhem e que quando ele tiver Vini, Matheus Cunha, Rafinha, Endrick perto dele, que ele vai render muito mais. E eu acho que isso é possível. Então assim, eu não levaria pelo nível, mas pelas opções que tem, pelo que está faltando na seleção, por essa dúvida de ir num time melhor o que ele pode fazer, e até por isso eu gostaria que ele tivesse sido convocado antes, pra gente ver isso, mas o que ele estava jogando em março não dava para convocar ele, porque ele jogou muito mal contra Corinthians e contra Internacional. Eu acho que é ok que ele seja chamado. É meio que assim, né, pô, você é contra ou a favor? Eu não levaria, mas eu acho ok o Neymar ser chamado, porque tá faltando jogador. A gente tem muito jogador do mesmo perfil. Por exemplo, a gente não tem um meio-campista controlador de jogo. A gente não tem um Vitinha, um Kimmich, um Pedri. A gente não tem um meio-campista de espaço curto. Um Dani Olmo, um Firmino Lopes, um cara, um Olise. A gente não tem esse cara. O mais próximo que a gente tenha, talvez, desse meio atacante disso é o Neymar. E talvez seja necessário em algum momento da Copa colocar e ver. Então, eu não levaria pelo nível, mas pelas características do resto dos 25, eu acho possível sim que ele esteja, e eu acho ok que ele esteja. Não acho nenhum absurdo, não acho que seja errado, e não acho que o Ancelotti faria isso só para evitar uma pressão por cima dele. Eu consigo entender motivos futebolísticos nos outros para que o Neymar esteja. Na falta de características dos outros para que o Neymar esteja lá. No final das contas, eu levaria ou eu não levaria? Não. Mas eu acho ok que ele esteja. Enfim, o que vocês acham sobre isso tudo? Amanhã a gente tem uma vastíssima cobertura da TNT. Começa 9 horas com live no André Henning, 10h30 tem de placa, depois tem radar do Hexa, depois tem a convocação. A gente vai ficar falando de seleção brasileira das 9 da manhã até para lá de 8 da noite, mais de 10 horas de programação para vocês. Então, faz favor de acompanhar com a gente. Convocação, entrevistas, repercussão, comentários, tudo na TNT. Coloca 9 horas da manhã no YouTube da TNT e deixa lá, e é onde vocês vão me ver falar de seleção amanhã, e no final do dia eu faço um vídeo aqui também para vocês. É isso, minha gente. Bom domingo, bom final de semana e até amanhã. Tchau, tchau.